Eu gostava de, em 3 minutos, explicar porque é que me candidato à Assembleia Municipal. Candidato-me porque, efetivamente, a Lisboa está um caos. O vereador, que era suposto ser o vereador da mobilidade, foi corrido ao fim de um ano, mais ou menos, e foi substituído pelo arquiteto Manuel Salgado, que é um verdadeiro incompetente no que diz respeito à mobilidade. E, portanto, era fundamental... É fundamental rever a mobilidade em Lisboa, está um caos. Lisboa não é uma cidade apelativa para quem quer mover, não é uma cidade acolhedora para quem quer chegar e, sobretudo, eu acho que é muito importante que nós temos que melhorar a mobilidade na cidade de Lisboa e é tão fácil fazê-lo. Basta não fazer as neiras como o Marquês de Pombal, basta não fazer as neiras como a Avenida da Liberdade, enfim, basta não fazer as neiras como a EML como está a funcionar, basta que a Polícia Municipal não seja uma mão do Presidente António Costa e que seja uma polícia ao serviço dos cidadãos e não do António Costa, como é o caso hoje em dia. E, portanto, eu acho que nós precisamos rapidamente de mudar a mobilidade em Lisboa. Tenho alguma experiência no que diz respeito a que tenho conhecido todas as cidades. Vi ontem de Milão, onde vi os programas de mobilidade na cidade de Milão, onde toda a gente se movimenta, onde toda a gente arruma casa, onde toda a gente anda de bicicleta, onde toda a gente anda de moto, e efetivamente Lisboa é um caos total no que diz respeito à mobilidade. Temos vários projetos, como o mais importante é o túnel do Saldanha, que vai aliviar bastante, é voltar outra vez a repor a mobilidade nos eixos principais da cidade de Lisboa, que não estão e que foram, sobretudo, cortados com a história do Terreiro de Paço e do Marquês de Pombal. E, portanto, aquilo que pretendo é dar uma ajuda completamente independente, não faço parte de nenhum partido, mas poder acabar de uma vez por todas com a incompetência que reina em Lisboa no que diz respeito à mobilidade. Muito obrigado. Eu candidato-me à cidade de Lisboa, em primeiro lugar porque me candidato com Fernando Seara, depois porque me candidato com a restante equipa e porque me candidato em coligação PSD, CDS-PP e MPT. Candidato à cidade de Lisboa porque acredito que nós podemos mudar, fazer muito melhor em Lisboa. Nós podemos criar uma cidade, podemos desenvolver a cidade de Lisboa para um paradigma de cidade democratizada, amiga das crianças, dos jovens e dos mais idosos. Esta é a única capital atlântica. Nós temos esta pérola à beira do Atlântico, que pode ser um cartão de visita para o resto do mundo e para o resto da Europa, mas que deve ser, sobretudo, uma cidade boa para quem cá vive. E deve ser uma cidade que se torne numa referência inesquecível para todos aqueles que aqui nascem ou que aqui crescem. E é por isso mesmo que nós acreditamos que esta é uma cidade de diversidade que deve criar as melhores condições para as crianças, para os jovens e também para os jovens adultos que frequentam a universidade. Queremos captar alunos Erasmus, queremos fazer esta cidade uma cidade da diversidade e queremos fazer desta cidade uma cidade confortável para todos, para que todos aqueles que aqui queiram viver, aqui possam viver. Muito obrigada. E este programa é um programa que é alternativo àquilo que foi a ação de quem governa a cidade hoje. E disso não nos podemos esquecer nos próximos dias que faltam até às eleições. Temos que, por um lado, promover as nossas propostas, as nossas alternativas, mas também sublinhar, evidenciar, denunciar a razão pelas quais temos que propor este conjunto de políticas para a cidade. E elas resultam de deficiências, de erros da gestão que até agora foi empreendida na cidade. Eu serei muito breve e queria só dar-vos nota de que, para mim, e seguramente como candidato pelo CDS, também nesta coligação, é um motivo de honra e de orgulho integrar esta lista por várias razões, a primeira das quais é por o nosso candidato a Presidente de Câmara ser o professor Fernando Seara. Gostaria de vos dizer que uma cidade são um conjunto de problemas, alguns dos quais já aqui foram falados, mas são acima de tudo pessoas. E, portanto, é pensando nessas pessoas, nas soluções que nós queremos para essas pessoas, pensando nessas pessoas com quem temos falado nestes dias que já vão e seguramente muito mais nos que irão, dia a dia, pessoa a pessoa, rua a rua, que as soluções têm que ser construídas. Nós ouvimos aqui falar, enfim, aquele que é seguramente uma das pessoas que é em Portugal, não é em Lisboa, em Portugal, mais sabe e mais conhece os problemas da mobilidade, da circulação, do trânsito, daquilo que são as veias da cidade, no fundo, que é o Carlos Barbosa, enfim, Presidente do ACP, que me dá a honra de integrar esta lista para a Assembleia Municipal. Ouvimos falar aqui
a Teresa, ouvimos falar o António, pessoas que conhecem os problemas da cidade, da reabilitação, mas há um outro tema que seguramente o nosso candidato falará que é da maior importância, que é a questão do turismo, que é muito da economia desta cidade, mas aquilo que me deixa a mim particularmente satisfeito e particularmente honrado de estar nesta candidatura é que esta candidatura tem, entre todas, uma prioridade programática, uma prioridade fundamental. E essa prioridade são as famílias, a educação e é, acima de tudo, a solidariedade. Esta cidade é uma cidade em que mais de 25% da população é idosa, tem mais de 65 anos, portanto estamos a falar de um quarto da população. Nós sabemos que é aí que está o principal problema. É aí que estão as pessoas que vivem no terceiro andar ou no quarto andar, muitas vezes sem elevador, muitas vezes sozinhas, muitas vezes sem que lhes chegue uma palavra de conforto ou uma palavra de apoio. E esta candidatura tem essa consciência, tem essa noção, e este programa que aqui hoje vos apresentamos põe a solidariedade como primeira prioridade. Eu diria que a solidariedade, em primeiro lugar, é óbvio que são necessárias creches para que os nossos filhos possam ir para a escola, para que os filhos daqueles que trabalham e querem viver na cidade tenham um local onde possam ter as suas crianças para poderem a seguir ir trabalhar e viver a cidade. Mas é evidente que, na minha opinião, é nos idosos, no seu isolamento e na sua solidão que está o principal problema da cidade. E por isso é preciso aumentar a oferta residencial, aumentar a oferta de apoio, aumentar aquilo que nós sempre defendemos e que nisso temos orgulho do que estamos a fazer, a colaboração com a Santa Casa de Misericórdia, essa enorme instituição de solidariedade desta cidade, mas também com as várias IPSS, porque é aí que muitas vezes está a capacidade de chegar onde o próprio Estado não chega. Instituições de solidariedade, umas de inspiração católica, outras não, mas onde está a possibilidade de dar o apoio. Ajudar essas pessoas também nas suas casas, nas pequenas reparações, nas pequenas obras, ajudar a vencer o seu isolamento. E isso é, para mim, o mais importante deste programa, é o ponto e é o coração, se quisermos, deste programa, de uma cidade que nós queremos para as pessoas, onde seja bom viver, onde seja agradável viver, onde se consigam vencer os seus problemas e que não seja só uma espécie de cenário ou de decor para mostrar aos turistas, por muito importantes que eles sejam também para esta nossa Lisboa. Era basicamente isto que eu vos queria dizer. Queria-vos dizer que o que está em causa e o que se joga nestas eleições é uma escolha. Uma escolha entre um modelo que nós conhecemos e que tem rostos, e que tem também uma marca que se chama Partido Socialista. É a marca da fachada, do despesismo, dos gastos. E o outro modelo antagónico com esse é o modelo das pessoas, o modelo do rigor, o modelo da gestão exigente. É isso que se joga nesta campanha, nesta eleição. Muitos procuraram, em relação ao nosso candidato, considerar que o ter sido e ser Presidente da Câmara de Sintra aqui ao lado era uma desvantagem. Eu queria vos dizer hoje que eu considero isso uma enorme vantagem. Eu conheço o Fernando Seara há muitos anos, conheço a sua integridade, a sua personalidade e o seu caráter há muitos anos, mas além disso, olhem para a obra que ele deixou, olhem para o trabalho que ele fez, olhem para as prioridades que eles foram e comparem com aquilo que tem sido feito em Lisboa. Acho que ficamos a ganhar com isso e acho que se percebe claramente qual é a escolha que está aí em causa. A escolha aqui, mesmo havendo outros candidatos que, sem terem a menor possibilidade de serem eleitos mais do que vereadores, estejam na televisão todos os dias, penso que sabem de quem é que eu estou a falar, porque há um candidato a vereador que é também líder de uma formação política e, portanto, que aparece todos os dias na televisão. A escolha no próximo dia 29 é de uma liderança, é de um modelo de gestão, é de um Presidente de Câmara. E no dia 29 há duas pessoas que podem ser eleitas Presidente de Câmara, quer queiramos, quer não. Um é o atual Presidente de Câmara, o outro chama-se Fernando Seara. A escolha é entre a continuação da ilusão e da fachada ou do rigor da gestão e do coração próximo das pessoas. Eu creio que não há dúvidas nessa escolha e por isso estamos aqui com o Fernando Seara a apresentar este programa. Muito obrigado. O nosso programa para Lisboa baseia-se em 7 pontos vitais. 7. Que estão definidos e que são prioridades. Em primeiro lugar, a educação e o apoio à família. E, em segundo lugar, a saúde e a solidariedade. Aquilo que o Dr. Telmo disse é fundamental para pensar estrategicamente a cidade. Nós temos quase que um quarto da população de Lisboa com mais de 65 anos. O que significa que no espaço de 10 anos teremos, porventura, das cidades europeias e algumas freguesias da Europa
com uma população próxima dos 80 anos. E por isso queria-vos dizer que um dos meus propósitos é criar, desenvolver e delimitar claramente o pelouro dos idosos de Lisboa. Teremos um pelouro dos idosos com estratégia global, com estratégia transversal a todas as questões das pessoas sozinhas, das pessoas que sentem os problemas, das pessoas que precisam da ajuda da Câmara para o arrendamento, para a pequena reparação, para o pequeno apoio, mas fundamentalmente para o afeto. Nestas visitas que temos feito, por vezes angustio. Ainda ontem, em São Jorge de Arroios, o Sr. Prior dizendo: Sr. Doutor, há velhos e há idosas nesta freguesia que vivem em terceiros andares com escadas e estão 2 e 3 meses sem vir à rua. E somos nós que temos que dar a mão. E por isso cada uma das minhas presidentes junta, cada um dos meus presidentes junta, será o primeiro, a primeira, a ter a noção, mas a responsabilidade de saber quem são, em que termos vivo, que meios necessitam para viver. Mas fundamentalmente queria dizer a todos que seja a primeira mão do carinho, a primeira mão do apoio, o primeiro vizinho antigo a abrir a porta e a dizer: aqui estou, toma a minha ajuda, presta a minha atenção, e estou aqui para te ouvir e para te escutar. Por isso, o pelouro dos idosos é uma responsabilidade para sentir Lisboa, porque só quem sente os mais idosos é que se sente próximo de si próprio. Primeira nota. Segunda nota, que eu penso que é importante neste resumo: temos que ter consciência da nossa responsabilidade de cidadania. O Dr. Telmo, também há pouco, falou-vos de uma Lisboa de afetos, de uma Lisboa com alma, de uma Lisboa que tem que ter sentido. Acho que Lisboa, cidade integradora, cidade multicultural, cidade incubadora, cidade estrategicamente situada numa plataforma de Atlântico Norte e de Atlântico Sul, tem capacidade para ser uma cidade Erasmus efetiva. Mas para ser uma cidade Erasmus efetiva tem que ter residências para os universitários. Temos que fazer um programa de apoio entre a universidade e o município. Disponibilizar muito e muito prédio abandonado do município de Lisboa para a construção de residências universitárias. Porque nós temos que ter uma cidade universitária, mas para termos uma cidade universitária temos de criar as condições para que os jovens de cá, mas principalmente os jovens estrangeiros no âmbito do programa Erasmus, se sintam bem em Lisboa, se sintam a pagar uma propina para boas aulas e bom ensino, mas também tenham o carinho do fim do dia. E por isso, Lisboa tem que ser competitiva, por exemplo, com Barcelona, na criação das filosofias propina-habitação, que é hoje em dia uma realidade fundamental no destino e na procura do estudante universitário global. E digo estudante universitário global, porque é para esse que nós vamos criar também a figura do embaixador itinerante de Lisboa, que em parceria com a AICEP e em parceria com a Associação do Turismo de Lisboa, vá por todos os novos destinos, promova e difunda Lisboa, crie as condições para atrair mais empresas e mais operadores turísticos para Lisboa, para que nós tenhamos capacidade de ser mais e melhores, diferentes e sentidamente diferentes na procura das novas realidades turísticas que a universalização dos destinos turísticos suscitou. Tudo faremos para que a Baixa de Lisboa tenha esse título, essa classificação e essa dignidade de património da humanidade. Temos que lutar, vamos fazer tudo por isso, com certeza vamos empenhar o Presidente da Câmara de Bordeaux, o Presidente da Câmara de Viena, o Presidente da Câmara do Quebec, o Presidente da Câmara do Puebla e todos os outros Presidentes de Câmara de Cidades Património Mundial, para que tenhamos essa atenção, essa dignidade e esse estatuto. O que nos caracteriza é que nós olhamos e vamos dedicar-nos às pequenas coisas. Aquilo que o Carlos Barbosa diz e sente sobre a mobilidade. Ele que é um
dos homens que mais conhece Lisboa, mas mais conhece o sentido de Lisboa. É evidente que tem que ser reconhecido. Será ele o nosso porta-voz, o nosso líder, o nosso orientador nas questões da mobilidade em Lisboa. E por isso queria agradecer o empenho e a dedicação a esta lista, à Assembleia Municipal, mas fundamentalmente à sua visão estratégica sobre o que deve ser feito e o que está mal feito em Lisboa. Descobriu o Dr. António Costa, nas últimas 48 horas, que a limpeza era uma prioridade de Lisboa. Descobriu. Anunciou-nos que passa a ser prioridade a partir de janeiro de 2014. Eu julgava que a limpeza era uma prioridade cotidiana de qualquer responsável político. Nós não podemos permitir que aquele quiosque de madeira que no Rocio está entregue ao turismo de Lisboa, cada um dos turistas das diferentes nacionalidades não diga "ask me". Olhe para o "ask me" e veja ao lado caixotes sujos, lixo no chão. O primeiro momento da entrega do pacote turístico de Lisboa é o pacote turístico e a sujidade de Lisboa. Há passeios em Lisboa cheios de buracos. Caros, aí nem há mobilidade. As pessoas caem, magoam-se, trocem o pé. Lisboa não pode ter, minhas caras amigas, umas avenidas sobre a responsabilidade da Câmara e uns passeios sobre a responsabilidade da Junta. Isso significa ninguém ter responsabilidades. O que nós temos que assumir e assumimos é que no dia em que formos empossados como Presidente de Câmara, não haverá distinções entre passeios de calçada portuguesa e passeios que não são da calçada portuguesa, porque Lisboa é de todos e a responsabilidade da gestão de Lisboa é da Câmara e é das freguesias, em mãos dadas, sentido de mãos dadas e não separados, sem qualquer tipo de responsabilidade. É isso que vamos fazer, é isso que vamos assumir e é isso que lhes digo que temos que fazer. Uma terceira nota do dia-a-dia. Temos que alargar a responsabilidade social das autarquias, do município e das freguesias. Alargar a responsabilidade social no apoio à renda. Alargar a responsabilidade social na aprovação rápida de regulamentos municipais para as taxas de ocupação. Sabem que Lisboa tem das mais caras taxas de ocupação da via pública de Portugal, similares aos do Porto? Sabem que o regulamento de ocupação da via pública em Lisboa está há 4 anos para ser discutido? Sabem que isso tem custos para as empresas e para os cidadãos? Temos que adequar a realidade jurídica e regulamentar de Lisboa a tudo, caros. Na mobilidade, na edificação e na urbanização, nas compensações, mas fundamentalmente criar mecanismos em que não haja discricionariedade, em que não haja ajustes diretos de quiosques a determinados cidadãos e cidadãs, para que haja, na verdade, transparência, haja sentido de responsabilidade, porque só assim é que sentimos Lisboa. E por isso, comigo, o princípio geral, connosco, os princípios gerais, são do concurso público. Comigo, os princípios gerais são do pagamento a horas. Não admito que o prazo médio de pagamento em Lisboa, hoje em dia, ultrapasse os 120 dias, em razão das disponibilidades financeiras conseguidas e alcançadas com a transferência da totalidade do dinheiro dos bens imóveis do aeroporto para a Câmara Municipal de Lisboa. Foram 271 milhões de euros. Que, se formos ver, a uma taxa de 3%, rendeu no banco mais de 5 milhões em juros. Significa ter mais de 120 dias de atraso do pagamento, significa consequências para as empresas, como o Carlos sabe bem. Consequências para a empresa significa endividamento. Endividamento significa necessariamente responsabilidades para os empresários, mas fundamentalmente significa perda de competitividade. E Lisboa, em todos os níveis, tem que ganhar competitividade. Competitividade empresarial, competitividade ao nível de redução de impostos e de taxas, mas fundamentalmente, perdoem-me a ousadia, competitividade ao nível
da proximidade. O que falta a Lisboa são afetos. Só nós, também com sentido cristão e católico, apoiando o turismo cultural e o turismo religioso e o turismo de cruzeiros, fomentando uma zona pedonal entre o terminal de cruzeiros e a Baixa, porventura tirando o trânsito da Rua dos Bacalhoeiros. É que temos que ter esse sentido de proximidade, sentido de afeto, sentido de vizinhança. Lisboa é uma cidade de bairros. Lisboa é a cidade do fado. Lisboa é a cidade da música. Lisboa é uma cidade metrópole, como vimos e bem ontem à noite. Mas esta cidade do fado, esta cidade da música, esta cidade da luz, esta cidade das 7 colinas, tem que ser, acima de tudo e cada vez mais, uma cidade de vizinhos próximos. Só assim é que sentimos a cidade. Só sentindo a cidade é que temos alma. Só sentindo uma cidade com alma é que temos futuro. Porque, e assim termino, agradecendo a presença de todos, nós temos que ter a consciência. Nós, populares, democratas de cristão, meu caro João, presidente do MPT, bem-aja por ter cá estado, sociais-democratas e cidadãos do mundo, como é o caso Barbosa, nós, neste presente, somos tão só uma ponte entre o passado que respeitamos e admiramos e o futuro que queremos construir. E o futuro, acreditem, que esta coligação quer construir, é um futuro em que as pessoas são o centro, a base, o alfa e o ômega de tudo. Porque, ao contrário dos socialistas, nós não utilizamos as pessoas. Nós queremos dar afeto às pessoas. Muito obrigado.